Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre O Monge, do escritor inglês Matthew Gregory Lewis, publicado pela primeira vez em 1796. O Monge é um romance gótico que causou um grande alvoroço na época da sua publicação. Ele foi muito combatido pela censura por tratar de assuntos muito delicados para a época, como estupro, incesto, ocultismo, dentre outros temas que até hoje, de certa forma, causam aí algum abalo em leitores menos despudorados. E o Monge ele traz uma matéria muito ampla, muito vasta mesmo, que é um tanto difícil você fazer um resumo de tudo que é contado aqui. Mas eu vou tentar tocar naquilo que mais importa, naquilo que me pareceu mais interessante e compartilhar com vocês algumas impressões de leitura acerca dele. Bom, aqui nós temos duas narrativas basicamente, né? Uma principal e uma secundária, mas uma secundária que tem um espaço muito considerável aqui dentro do livro. Isso me pareceu até um defeito do autor, ele dá tanto espaço para essa narrativa paralela, de maneira que parece que aqui você tem dois romances, duas histórias. A primeira é a do Ambrósio, que é a principal mesmo, né? A do monge Ambrósio, e a outra é a história de Dom Ramon. Começando pela história do Ambrósio, aqui nós vamos ter o caso desse menino que é encontrado às portas do Mosteiro dos Capuchinhos, em Madrid, na Espanha, onde a história se passa, e ele recebe o nome de Ambrósio em homenagem ao santo do dia. E crescendo nesse cenário, rodeado por monges, aquele menino deseja se transformar também num monge, e ele consegue isso de fato, mas ele não se transforma em qualquer monge. Ele se torna simplesmente no monge mais afamado, no mais venerado, cultuado de toda a região, por ser um verdadeiro exemplo, modelo de santidade e de virtude. Então, o primeiro contato que nós temos aqui no livro é com esse Ambrósio, que é a perfeição em pessoa, totalmente isento de falhas, de pecados, um verdadeiro santo, enfim. Mas o autor já nos dá aqui algumas pistas que revelam que Ambrósio não é tão 100% santidade. Os primeiros vícios do Ambrósio que vão aparecer aqui são o orgulho e a vaidade. E você percebe de fato que o Ambrósio ele se sente muito bem, né, ao ser sempre louvado, festejado por todas as pessoas, e isso por conseguinte vai refletir aí na sua vaidade. Então, ele de certa forma se esforça para ser essa pessoa que é um verdadeiro modelo, porque isso faz bem para o seu ego. Mas nós vamos logo perceber aqui também que esse mesmo Ambrósio é um ser implacável diante dos erros das pessoas, diante das falhas humanas, né? Isso fica bem claro quando, fazendo a confissão de uma freira, a Agnes, que é uma personagem da outra trama, que é já que eu vou chegar lá, e essa Agnes, após fazer sua confissão, ela deixa cair uma carta, e Ambrósio vê e descobre que ela tem um amante, que ela está esperando um filho, e ele a denuncia para a abadesa, né, do convento da Agnes. E, é claro, a Agnes vai suplicar, implorar que Ambrósio não faça isso, mas ele mesmo assim faz. E como ela percebe que ele está mesmo ali disposto a entregá-la para a abadesa, ela lança uma espécie de maldição nele. Ela diz que vai chegar um dia em que ele vai se encontrar em uma situação semelhante à dela e ele também não terá o perdão. E essa cena é de grande importância para a compreensão desse romance, dessa obra. E quando chegar aqui mais à frente, o leitor vai entender por quê. E Ambrósio vai ficar muito pensativo nas palavras de Agnes. Ele começa a fazer um exame de consciência e ele começa a perceber que, de fato, para ele é muito mais cômodo apenas fugir do pecado do que enfrentar, lutar, resistir o pecado. E quando ele descobre que o seu noviço de confiança, o Rosário, é na realidade uma mulher que estava disfarçada ali de noviço para se aproximar dele, ele vai conhecer finalmente a tentação.
E quando ele conhecer Antônia também, que é uma personagem muito importante desse romance. Antônia é uma jovem ingênua que vai se aproximar do Ambrósio, pedindo que ele interceda por sua mãe, que está doente. Ela pede que ele a visite, e ele vai visitar a mãe de Antônia com a desculpa de ver, né, Antônia, por quem ele começa a se sentir fortemente atraído. Então aquele monge que era um exemplo, um modelo de santidade, de virtude, vai começar a se corromper. E Ambrósio acaba se transformando num homem lascivo. Ele começa a ter uns sonhos eróticos. Tem até aqui uma cena muito polêmica em que ele tem um sonho muito sensual com a própria Virgem Maria. E agora eis a questão, será que ele vai conseguir resistir ao pecado? Paralelo à história do Ambrósio, nós temos aqui a história de Ramon, que é um jovem rico de uma família ilustre da Espanha, que após concluir os seus estudos decide fazer várias viagens pelo mundo, escondendo seus títulos de nobreza, a fim de conquistar relações, experiência, tudo de forma imparcial. E aqui o Ramon vai passar por várias aventuras. É um episódio um tanto à parte aqui nessa obra. Você percebe que é como se fosse de fato uma outra obra. E ele vai passar por maus bocados ao longo dessas viagens, onde ele acaba conhecendo a baronesa de Lindenberg, que é salva por ele de uma situação muito conflituosa aqui, muito rocambolesca até. E essa baronesa de Lindenberg vai apresentar ao Ramon a sua família, seu esposo, sua casa. E é nesse momento que o Ramon vai conhecer a Agnes, que é sobrinha da baronesa e que está sob seus cuidados até completar a idade para se tornar freira, né? Porque os pais da Agnes fizeram uma promessa de que quando ela crescesse, ela se tornaria freira. E Ramon vai ficar totalmente apaixonado por Agnes e vai tentar formular um plano para fugir com ela, porque ele já está sabendo do destino que a espera. Só que muitas e muitas coisas vão acontecer, e esses acontecimentos são narrados assim com uma riqueza de detalhes impressionante. E o que ocorre é que a Agnes acaba indo para o convento mesmo. Ela se torna freira, como vocês já puderam ver pelo que eu contei, né, da cena da carta e tudo mais, que ela é denunciada por Ambrósio. E ela terá um castigo muito severo, um castigo assombroso, imposto pela abadesa. Mesmo assim, Dom Ramon fará de tudo para tentar resgatar Agnes do convento. E ele contará, inclusive, com a ajuda do irmão da Agnes, que é o Lorenzo, outro personagem muito importante aqui do livro. Lorenzo é apaixonado por Antônia, aquela mocinha ingênua, por quem o Ambrósio se sente atraído. Assim, essas duas tramas vão sendo contadas lentamente, com uma riqueza de detalhes incrível, como eu já falei. E assim, gente, esse livro tem uma linguagem muito fácil, muito acessível de você compreender. Eu fiquei até um tanto impressionado com isso, né, em se tratando de um romance do século XVIII. Ele tem uma linguagem, um texto muito fluido, mas você percebe também que falta aqui um pouco de trabalho, um pouco de cuidado, né? O autor ele não preza muito por lapidar a palavra, por deixar ali o seu texto de uma forma mais literária, né, uma linguagem mais trabalhada. Você percebe que ele é sempre muito objetivo, muito direto, ele não se preocupa muito com a forma do seu texto. Isso até me incomodou um pouco, eu não me sentia muito cativado pela escrita do autor. O que me atraía na obra eram as peculiaridades com que ele trabalhava os temas, geralmente muito delicados, muito complexos aqui dentro desse livro. E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu também não esperava encontrar nessa obra é esse estilo folhetinesco. Você percebe que O Monge é um perfeito livro de folhetim, daria um excelente folhetim. Não sei se foi publicado dessa forma na época, mas ele tem assim todos os ingredientes de um bom romance de folhetim. É certo, contudo, que ele é um folhetim um tanto atípico, né? Porque a gente espera que uma obra folhetinesca seja uma obra leve, e O Monge não tem nada de leve, né? É uma história de fato pesada, que tem assim uma carga muito densa para o leitor digerir. E você percebe também que um dos fatores que mais contribui para esse peso é uma crítica ferrenha que
que é o tempo todo feita aqui dentro dessa obra, a igreja. Mas que fique bem claro que o que o autor critica não é a religião. O que o Lewis critica é a igreja em si, os membros que a compõem. Desde as mais altas autoridades religiosas até os mais pequenos devotos. Inclusive o livro já começa fazendo uma crítica bem ácida e até bem humorada, de certa forma, aos devotos, às pessoas que estão aqui logo no comecinho da obra, indo para a igreja. Ele vai dizer aqui o seguinte, né? Vou ler aqui esse trechinho para vocês. As mulheres vinham para se exibir, e os homens para vê-las. Alguns haviam sido atraídos pela curiosidade de ouvir um orador tão célebre, outros porque não tinham nada melhor para ocupar seu tempo. Então você percebe que as pessoas que vão à igreja, ele vai dizer isso aqui, todas elas têm motivos muito triviais, muito fúteis. Ninguém tem o verdadeiro desejo de servir, de adorar a Deus. E a crítica que é feita às autoridades religiosas é que aqui no livro elas aparecem sempre muito severas, muito implacáveis, pessoas sem amor, pessoas que parecem até que têm prazer em punir, em castigar aquele que errou. Minha gente, vocês não têm noção da quantidade de matéria, de elementos que estão concentrados aqui nesse livro. É uma obra realmente colossal em termos de quantidade, de conteúdo, que aqui tem muito conteúdo mesmo. A impressão que eu tive foi que o autor tentou abarcar o máximo de artifícios para tentar seduzir o maior número de leitores. E, de certa forma, ele agrada e desagrada com isso, né? Porque o livro acaba ficando um tanto saturado, né? Um tanto exagerado em alguns momentos. E quando você finalmente pensa que já viu assim de um tudo, o autor ainda te surpreende com várias cenas assim assombrosas mesmo, apavorantes, especialmente as cenas finais que são assim de tirar o fôlego, que dão medo mesmo. São cenas assim realmente assustadoras. Eu acho que eu não li algo tão assustador desde que eu li O Exorcista, sendo que o tratamento que é dado aqui ao diabo é ainda mais medonho. Principalmente quando você percebe que o tempo todo, durante toda a história, ele também foi um personagem. E não só no final, como pode parecer à primeira vista. Então, gente, para encerrar, eu só tenho a dizer que esse é o tipo de livro que te faz pensar assim, em mil coisas. Principalmente se você, assim como eu, tem uma espiritualidade um tanto aflorada. Você vai refletir bastante lendo as páginas do monge. Não só por essa constante luta entre o bem e o mal, que é muito perceptível aqui, mas porque no final das contas você acaba percebendo que esse é um livro para te fazer repensar e refletir sobre a sua própria fé em Deus.